Nocautecast 27, mais uma edição aqui do nosso bate-papo sobre MMA, feito por fãs de MMA. E você que acompanha aí o Nocautecast e quer estar por dentro de todas as informações, não deixa de seguir a nossa playlist tanto no Spotify, seguir nosso canal no youtube.com/nocautecast, adicionar ali o sininho, né, para você receber as notificações, seguir a gente no Instagram também, instagram.com/nocautecast. Em todas essas plataformas que você colocar o Nocautecast na busca ali, vai ser fácil você encontrar. Inclusive nos agregadores de podcasts aí de Android, você pode botar também, que provavelmente você vai ter lá nossos últimos 4, 5 episódios. E também tem opção para você fazer download lá em podomatic.com. Se você quiser jogar no seu tablet, celular, lá é muito prático, é rapidão, a gente põe um arquivo otimizado lá para quem quer curtir todos os episódios do Nocautecast. E hoje a gente vai falar de bastante coisa boa, UFC, Bellator, UFC que passou, do evento aí que rendeu muito entretenimento para quem gosta de MMA. E eu tô com dois dos meus amigos aqui do Nocautecast e vou chamar o Léo Paz. E aí, Léo, beleza? Tava com saudade de você, rapaz. Até que enfim você voltou. Fala da visão. Pois é, né, mano? Sabe como é que é essa vida de brasileiro, né? Jornada tripla, né? Tem que trabalhar, estudar, trabalhar de novo. E é isso aí, né? Então vamos falar um pouquinho de MMA, que é o que a gente mais gosta. E um abraço pro nosso público aí, pro nosso outro companheiro que vai ser apresentado. E bora lá. Boa. E o nosso segundo o nosso segundo membro aqui do Nocautecast é o André G, diretamente de Mariana, Minas Gerais. Fala aí, André, como anda essas terras aí? Tá gelado igual aqui em São Paulo? Tô até meio rouco aqui. Rapaz, eu te falar que aqui tá frio demais, viu? Mas é isso mesmo, a gente vai contornando isso aqui com um papo bem caloroso sobre pancadaria, MMA, e é isso aí que a gente vai fazer. Uma boa noite, Léo, boa noite, Davi, e boa noite a todos aí que ainda vão nos escutar. Vamos lá começar esse papo. UFC 238, Cerrudo versus Moraes, rolou aí a semana passada, dia 8/6, no United Center, em Chicago, nos Estados Unidos. Foi um evento bacana, curti. Tiveram algumas lutas ali no começo, que eu tava chegando em casa, eu não acompanhei prestando muita atenção, mas as principais que a gente selecionou na semana passada aqui para fazer destaques eu acompanhei bacana. E a primeira delas, de baixo para cima, né? Sempre de baixo para cima no card. Pela categoria palha feminino, teve a luta da Alexa Grasso, que venceu a Karolina Kowalkiewicz na decisão. Uma luta que Alexa Grasso, que já vinha saindo de luta de umas 2 lutas passadas, eu achei que ela ia vir sentindo esse tempo aí que ela resolveu não fazer luta. Karolina Kowalkiewicz também estava vindo de derrota. E Léo Paz, você assistiu essa luta da Alexa Grasso? Te surpreendeu porque ela veio com um jogo bom, né? Ela veio bastante ativa. E a Kowalkiewicz deu até meio que uma dosinha dela, assim, que é uma menina bacana. Ela sempre demonstrou lutas boas, lutas bacanas, e ela não se encontrou no jogo ali. O que você achou dessa luta? Essa luta aí, principalmente na questão da Carolina, cara. Há um tempo atrás, eu não sei se eu superestimei ela. Ela tinha um hype que eu tenho a impressão que ela perdeu um pouco. Ela perdeu um pouco aquela garra, aquele brilho nos olhos que ela tinha quando ela estava lutando na categoria. Eu tenho a impressão que as 2 derrotas dela, né, as últimas derrotas dela, aliás, que mexeram muito com ela, porque eu tinha a impressão, né, que ela tinha um jogo bem preparado para enfrentar a Grasso, que a Grasso ela é uma ótima lutadora, porém eu sempre achei que ela ia ficar naquela promessa que vai, não vai. Porém a Grasso, apesar de não fazer tantas lutas assim, porque ela tem poucas lutas no UFC, né, ela mostrou uma evolução nessa luta, fez um jogo interessante, conseguiu não permitir que a Carolina soltasse o jogo dela,
né? Então foi um jogo bem interessante aí nessa volta da Grasso, que já fazia um tempo aí que não lutava, né? Ela basicamente ganhou a luta com volume, né? Com movimentação, foi bem bacana, assim. E é o que você falou mesmo, a Grasso ela luta relativamente pouco no UFC, no entanto que vamos dizer, o hype dela, né? Quando ela veio pro UFC, foi meio que acabando por ela não lutar tanto, né? Nem por ela não vir uma sequência de boas de vitória, por mais que ela tenha algumas derrotas ali, mas o que eu entendo, assim, meio que ela ficou muito tempo e lutou pouco. Mas enfim, vamos para a próxima luta aqui que eu separei, que é da categoria dos galos masculina. Aljamain Sterling venceu Pedro Munhoz na decisão dos juízes. E esse card, né, André, foi interessante, como a gente falou no Couchcast passado, ele estava tão recheado que as lutas do preliminar já queria dizer muito em várias categorias do UFC. E uma dessas categorias era essa dos galos, né, que o Sterling pegou o Pedro Munhoz e os dois vindo de uma sequência boa aí. Você ficou impressionado com o Sterling, André? Porque basicamente ele fez um jogo muito inteligente, né? De movimentação, de tentar manter a distância ali. Não deixou o Pedro Munhoz se encontrar a luta inteira. Foi meio angustiante, assim. E o Sterling conseguiu muito bem aplicar o jogo dele. Simplesmente isso. E o Munhoz, eu ficava meio aflitivo assim, durante a luta, porque assim, o Munhoz ele não se preocupa muito com o queixo dele, né? Então ele vai lutando pra frente. A sorte, vamos dizer assim, sorte do Munhoz é que o Sterling não foi um cara nessa luta que tentou finalizar da forma rápida. O que você achou dessa luta, André? Poxa, cara, eu gostei muito dessa atuação do Sterling. Ele teve a melhor atuação dele, pelo menos dentro do UFC, melhor atuação da carreira dele até então. Lutou de maneira muito sólida, conseguiu manter ali a distância, conseguiu encaixar uma quantidade absurda de golpes. Em vários momentos ali parecia que ele ia conseguir nocautear o Pedro Munhoz. O Pedro, ele é um cara que a gente já sabe que ele tem um queixo muito bom, tem uma guilhotina muito boa, é muito potente, mas é lento dessa categoria. Enquanto um cara que mantém a distância com a qualidade que o Sterling faz e que utiliza a potência, utiliza, né, o jogo de distância com a qualidade que o Sterling faz, ele ia acabar sofrendo, e foi exatamente o que aconteceu, né? Boa, André. E pelo peso palha feminino também rolou uma luta que tava muita gente te esperando, inclusive eu. Que foi a Tatiane Suárez que venceu a Nina Ansaroff na decisão dos juízes. Foi uma luta que, assim, você pode ver o copo cheio ou o copo vazio, independente do seu ponto de vista e dependendo da lutadora que você tenta enxergar, porque a Tatiane Suárez, que era vista meio já como a futura bicho-papão dessa categoria, ela demonstrou um jogo, basicamente o jogo dela mesmo, né? Mas não foi tão... ela não conseguiu impor tanto o jogo dela em cima da Nina. E a Nina também, mesmo tendo esse jogo aí que todo mundo imaginou que a Tatiane ia fazer esse jogo do wrestling, ela conseguiu se defender bem, tentou em alguns momentos ali impor o jogo em pé. Então assim, a Nina lutou bem, a Tatiane, dentro do hype que a gente criava pra ela, lutou mal, né? Eu acredito. Ela até falou que ela lutou ela teve um problema de lesão, alguma coisa assim no pescoço, não, na mão, se não me engano. Então assim, ô Léo, o que você achou dessa luta? Você acha que a Tatiane Suárez, essa ideia que ela falou que ela tá com um problema na mão, isso justifica? Ou você acha que assim, ela pegou uma menina que é a Nina Ansaroff, que não é uma lutadora que assusta a categoria, mas justifica a posição dela até então no ranking que ela tinha, porque ela veio conquistando aquilo, né, com muita luta, por mais tenha sido lutas difíceis na decisão, mas ela foi vencendo. Mas como que você enxerga essa vitória da Tatiane Suárez em cima da Nina? Então, o jogo, cara, eu achei que ele foi bem aquilo que a Tatiana se propunha a fazer. O primeiro round foi basicamente ela conseguiu colocar a Nina no chão bem rápido, né, e ficou como um cobertor ali. Tentou ali um ground and pound, não teve tanta eficiência, mas o controle foi absoluto.
O primeiro e o segundo round, eles foram muito parecidos. O segundo round teve um pouco mais de trocação, né, e tal, mas os 2 rounds foram bem vencidos pelo ímpeto físico da Tatiana, né? Eu não sei dizer se não foi uma boa luta da Tatiana, porque os 2 primeiros rounds foram vencidos claramente por ela. E o terceiro, que eu achei que ela deu uma pequena cansada, né? Ela diz realmente, né, dessa lesão. No dia ela alegou, né, essa lesão na mão. Saiu uma nota, se eu não me engano, acho que foi ontem, que ela tá com uma pequena lesão no pescoço também, né? Acho que isso pode ter influenciado o terceiro round, que aí o terceiro round ela não teve tanto esse ímpeto físico, não conseguiu colocar para baixo, foi aonde a Nina conseguiu fazer uma movimentação mais interessante, chutou um pouco mais, conseguiu acertar mais a Tatiana, né, equilibrou um pouco mais a luta, mas a Tatiana nos 2 primeiros rounds fez aquilo que ela sempre se propôs a fazer. A trocação dela ainda é um pouco rudimentar, ela ainda ela entra muito nesse single leg dela, ela acredita muito nesse poder físico que ela apresenta, né? E era uma luta interessante porque dali poderia sair uma futura contender. E no fim das contas, nenhuma das duas acabou sendo a contender. Hoje saiu aí uma notícia que a Batistaca vai enfrentar a chinesa, né, no meio do ano. Então, no meio do ano não, no final do ano, né? Então isso dá tempo aí da Nina se recuperar e da Tatiana também recuperar dessa lesão para ver continuar o futuro da categoria. Pois é, saiu agora à tarde essa luta aí da Batistaca, que ela vai encarar a Weili Zhang, que é uma lutadora, ela é bem promissora, assim, ela já tá com um cartel de 19 vitórias e 1 derrota, e essa derrota dela foi a primeira luta em 2013 ainda, e no UFC ela tá vindo de uma sequência de 3 vitórias, né, 2 decisões e uma ela finalizou com um armlock, e essa luta que foi meio que pegou a gente de surpresa, né, que a Jéssica acabou meio, tá ainda até quente ainda, deve estar com as luvas quentes ali, né, André? E o que você acha dessa? O que você achou desse casamento, André? Assim, por mais que a gente ache que não é um nome que tá aparecendo ultimamente dessa chinesa Weili Zhang, mas se você for pegar e a Tatiana Suárez tá vindo com esse problema que ela tá tendo na mão aí e no pescoço também, parece que a Rose Namajunas também, o técnico dela anunciou que ela tá com um problema também no pescoço que ela tá tendo que trabalhar e melhorar e tentar resolver esse problema até ela conseguir lutar. Ela estava pensando em lutar no final do ano só, a Rose, né? E essa chinesa, ela vem de vitória para Tisha Torres, né? Então, assim, não que não faça tanto sentido, né, André, essa luta. Cara, foi assim, acabou pegando todo mundo de surpresa. Porque o que se imaginava é que a Michelle Waterson tivesse um pouco à frente, quem sabe, né, se não fosse o caso da Tatiana Suárez lutar por causa dessa lesão, quem sabe seria a chance aí da lutadora de karatê, né? Mas acho que até por conta, né, dessa intenção do UFC de conquistar o mercado chinês, eles optaram aí por tentar fazer esse casamento com uma lutadora local para fazer um bem evento lá na China e quem sabe assim trazer um público maior para o evento, já que eles estão nessa tentativa de globalizar mesmo o evento e o mercado chinês é uma chave aí, é um mercado extremamente importante para a conquista da Ásia, né? Sabe o que me deixou a impressão? Que me lembrou muito esse UFC da Suécia que rolou, que teve o Gustafsson tinha perdido pro Jones, depois teve a luta do Smith que perdeu pro Jones, e até então dava a impressão que o UFC descobriu que tinha um UFC na Suécia e falou: quem que a gente precisa colocar? Vamos colocar alguém famoso, vamos colocar o Gustafsson. E quem que a gente tem no meio pesado? Na época não tinha ninguém no meio pesado ali. O Smith veio de uma derrota pro Jones que ele não se machucou tanto e falaram: Smith, topa aí. E esse da China me lembra muito isso, André. Parece que do nada eles... puta, a gente lembrou aqui que tem um evento na China.
Vamos pegar um nome grande, vamos pegar um nome grande na China. Ah, tem essa menina aqui dessa categoria. Quem da categoria dela tem disponível? Pô, a Jéssica. E como o Paraná lá, ele não gosta de negar a luta, né? O pessoal da PRVT, parece que assim, vamos fazer essa luta? Bora, sabe? Então assim, parece que juntou tudo ali e tentaram resolver, sabe? Você acha que pode ter acontecido isso, André? Realmente parece uma coisa bem nesse sentido, né? Porque é completamente inesperado. Um evento que ainda não tem, assim, grandes lutas anunciadas e de repente surge esse rumor aí. Mas eu acredito que pode ser bem alguma coisa nesse sentido, viu, Davi? Né? Uma luta de oportunidade mais do que algo, assim, realmente planejado. Mas que eu acho que faz mais sentido que Gustafsson e Smith faz, né, André? Com certeza. Boa. Então agora vamos aqui pro card principal desse 238. E eu vou começar de baixo ali das lutas que a gente separou de destaque. Na categoria dos galos, teve o Peter Yan, que venceu Jimmy Rivera na decisão dos juízes. Foi uma luta bem bacana, uma ótima luta. A gente estava até conversando, né, André, dessa luta, que você assistiu depois. E Léo, você assistiu essa luta do Peter Yan, você gostou? Ele tava vindo já de um nome que todo mundo tava meio que já falando, que ele é um bom nome pra categoria. Eu, particularmente, eu não acreditava que ele ia ter tanta facilidade com o Rivera. Na verdade, eu apostei no Jimmy Rivera que ele ia vencer, que é um cara forte, explosivo, experiente. E o Peter Yan mostrou que ele tá com um nome proporcional ali, o Jimmy Rivera na categoria, né, Léo? Você gostou da performance do russo? Então, é engraçado, né? Quando a gente fala Peter Yan, ninguém imagina um russo, né? É que nem a Tatiana Soares, né? A Tatiana Soares, a primeira vez que eu ouvi o nome dela, eu achei que ela era brasileira. Então, assim, desde que eu acho que o Peter Yan acho que fez a segunda luta dele no UFC, então, assim, desde que o Peter Yan fez a segunda luta dele no UFC, eu tenho procurado acompanhar a carreira dele, né? Porque ele é um lutador muito dinâmico, ele é um lutador que troca muito bem, ele tem uma capacidade de achar brechas na defesa dos adversários muito interessante, né? É um cara que sabe explorar as brechas que os adversários dão para ele. E o Jimmy Rivera é um cara que vem pra cima a todo momento. Então era uma luta que desde o início se mostrava muito interessante, né? E o Peter Yan tem mostrado a cada luta um poder de evolução e um poder de adaptação muito interessante, né? É um cara aí que é pra gente ficar de olho, né, nessa nova, entre aspas, categoria, né, dos penas, porque é um cara que ele é bem forte e ele é muito técnico e muito rápido, né? Ele soube implementar bem a luta, encaixou muito bem os golpes no rosto e no corpo, né, do Rivera, né? E ele dominou do primeiro minuto até o último, né, essa luta com uma bela movimentação e um jogo de mãos muito interessante. Ô André, você estava até comentando com a gente lá no grupo hoje, né? Teve a vitória do Peter Yan, mas assim, o Rivera, ele perdeu principalmente porque em momentos decisivos nos primeiros rounds ele acabava que tomava um knockdown assim clássico, assim, do cara cair mesmo e levantar, né? Isso mesmo, cara. Eu achei assim que ele estava fazendo uma luta muito boa depois daquela luta contra o Marlon Moraes, né? Ele veio, venceu o John Dodson numa luta não muito boa, depois perdeu o Sterling numa luta não muito boa e nessa luta ele vinha se apresentando bem. E depois de ter feito essas atuações assim um pouco abaixo do esperado com o lutador do calibre dele, ele vinha mostrando uma boa luta aí contra o Peter Yan, cara. Eu gostei muito, ele estava fazendo seus contragolpes, estava com o contragolpe em dia, ele estava conseguindo, né, utilizar um pouco dos momentos onde o
Peter Yan ia para cima para poder tentar aquelas pegadas nas costas, por mais que ele não tenha conseguido, né, fazer um jogo no chão ou algum controle posicional, ele conseguiu sair bem das tentativas de queda do Peter Yan, conseguiu escapar das ofensivas dele, conseguiu colocar boas mãos. Eu achei que ele estava com uma boa vantagem, tanto no primeiro quanto no segundo round, mas uma vantagem que acabou escorrendo pelos dedos a cada knockdown que ele recebia, né? E mesmo assim, mesmo com esses knockdowns, com essas porradas tão fortes que ele levou, no terceiro round ele ainda teve força para voltar e conseguir roubar o último round aí do Peter Yan. Eu gostei muito da atuação do Sterling e fiquei impressionado mesmo, porque eu não imaginava que esse russo ia conseguir tão rapidamente chegar Rivera. assim, adentrando logo o top 5 do peso galo. Do Rivera, né? Você falou Sterling. Isso mesmo. E pior que eu tava pensando aqui, e vendo essas lutas que a gente destacou, né? Peter Yan, Jimmy Rivera, Tatiane Soares, Nina Sahoff, o Sterling, Pedro Munhoz, e a Grasso e a Kowalkiewicz, foram lutas bem disputadas, né? Porque a gente tava falando dessas lutas que eram importantes para definir as categorias, e eram lutas que, assim, se você fizer todas essas lutas de novo, pode ser que dê muita coisa diferente aí, né? Foi tudo muito bem equilibrado, né? Cara, foi o tipo de evento que agrada quem é amante da luta, tá ligado? Porque quem gosta realmente de luta não quer só ver nocautão. É óbvio que o nocaute é legal pra caramba, né? Mas o desempenho dos lutadores contou muito. Foi assim, porque você conseguiu extrair ótimas performances de todo mundo. Se você for ver, por exemplo, que nem o André estava falando, da luta do Sterling, se você for avaliar, foi uma atuação muito soberana do Sterling. Mas o Pedro, em momento algum, deixou de ser um agressor, deixou de você não via ali alguém frágil, né? Não era uma vitória que foi conquistada facilmente. Não, o Sterling teve que manter o pé no acelerador do início ao fim. E esse foi o tom do evento. Todas as lutas ali, tirando, né, a disputa de cinturão, né, da Valentina, praticamente foi a 100 por hora todas as lutas. Foi muito legal esse evento, cara. Eu acho que é porque meio que essas lutas que a gente destacou principalmente, todas elas representavam muito para suas categorias. Então, assim, eram lutadores que estavam ali preocupados com que a atuação deles ia representar muito dentro da categoria de cada um, né? Então, se você pegar aí o Peter Yan já tá chegando ali, já tá começando a falar de uns nomes mais ranqueados. Tatiane Soares já é possível ter um title shot mais pra frente aí, assim que a Jéssica fizer essa luta com a chinesa. O Sterling também já tá meio que na cara do gol ali, pra disputar, se o Cerrudo resolver, né? E a Grasso também, ela deu uma renovada no ranking dela ali. Então, assim, foram lutas que representavam muito para as categorias, né? Então, assim, tava todo mundo querendo mostrar serviço. Por isso que eu acho que esse card, ele tinha tanto nome bom, assim, tipo, no papel tava todo mundo empolgado e ele entregou realmente o que tava todo mundo esperando, né? E vamos... Isso. E lembrando também da Caitlin Chukagian, que provavelmente garantiu aí seu title shot na primeira luta da noite, né? Exato, a primeira luta, ser, né? Aí provavelmente a próxima a disputar com a Valentina Shevchenko. Exatamente. E vamos agora então para as lutas que não tiveram muito graça na noite, né? Foram 3 lutinhas mais ou menos. Vamos aí então para a categoria dos leves. Tony Ferguson, que venceu o Cowboy Cerrone por interrupção médica no segundo round. E eu acho que, assim, a gente meio que viu na semana da luta, assim, por mais que tinha Shevchenko no card, Cerrudo, Marlon Moraes, eu acho que pelo menos uns 60% dos comentários foi em cima dessa luta do Ferguson contra o Cerrone. E ela entregou realmente até mais um pouco do que a gente esperava, porque surpreendeu em vários sentidos, né? A gente viu um Tony Ferguson assassino,
mais da forma que ele sempre atua, né, André? Daquele jeito que ele começa devagar e depois ele vai se encontrando na luta. O Cerrone me surpreendeu muito, cara, porque até um tempo atrás eu não acreditava que o Cerrone era um cara que, pra mim, ele já tava meio que beirando ali o final de carreira. Agora, se ele quiser, ele pode ter a opção de meio que finalizar, mas eu não acredito que seja ainda. Mas assim, nessa categoria dos leves, ele ganhou muito corpo, né? Ele ganhou muito... O nome do Cerrone hoje é um nome enorme na categoria. Sempre foi, mas a gente tava com aquela visão, sabe? Tipo, o cara já tá indo pro final da carreira. Né, André? Que você gostou dessa luta? Cara, que luta maravilhosa. O Tony Ferguson, ele é um animal maluco, ensandecido por sangue, cara. Ele, enquanto ele não vê sangue escorrendo do rosto dele, do rosto do adversário, ele não para. E não tem como o fã do esporte não ficar maravilhado com uma luta dessa, né? O Tony, que é um cara dinâmico, consegue se dar bem em todas as variações aí, né, do jogo do MMA. Ele tem uma capacidade incrível de suportar castigo, e foi isso que ele mostrou ali no primeiro round, né? Geralmente ele começa bem devagar, e aconteceu mais uma vez nessa luta. O Cerrone começou bem, conseguiu encaixar bons chutes, né? Ele estava conseguindo colocar algumas sequências, também acertou bem o Ferguson, mas o Ferguson logo no primeiro round, logo no primeiro golpe, né? Com 20 segundos de luta, já machucou o nariz do Cerrone. Ele ficou ali colocando a mão o tempo inteiro, a gente via que estava incomodando ele, e fez um uso também daquelas cotoveladas que foi uma coisa de louco. Cada cotovelada que entrava ali, a gente via o rosto do Donald Cerrone se inchar cada vez mais, de um modo que terminou com ele parecendo quase que o slot lá dos Goonies, né, cara? Pra quem aí é mais antigo um pouquinho, que nem a gente vai lembrar dessa referência. Sim. Os millennials não sabem o que é isso não, rapaz. Ô André, o que você acha naquele finalzinho do segundo round ali? Então, o pessoal, o Cerrone e o Ferguson tava na trocação, suou a sirene ali e o Ferguson soltou um golpe a mais. Você acha que ali era passível para algum tipo de tirar ponto? Ou o que você achou daquele último golpe ali? Cara, assistindo a luta, cara, você percebe que o golpe foi bem depois da buzina. Por mais que ele não tenha sido o golpe que inchou o olho do Cerrone, não tenha sido nada disso, foi um golpe muito assintoso. Então acho que se a luta continuasse, o Ferguson deveria sim perder pelo menos um ponto ali, porque é uma falta grave, né? Ele deveria ter perdido o ponto, mas não é papo para desqualificar o lutador ou para ser no contest ou nada disso. É um golpe que não influenciou tanto, não teria tido tanta influência assim no ritmo da luta, mas que por ser tão assintoso ele merecia sim uma punição. Boa. Ô Léo, a gente tava falando desse card, né, que teve de tudo um pouco, finalização, nocaute, e é o tipo de card que a gente valeria a pena ter convidado aquele amigo que você quer que curta MMA, né, os amigos, a família, pra assistir todo mundo junto. E teve de tudo um pouco, teve até aqueles momentos angustiantes que quem tem coração mais fraco, aí, o estômago fraco, já não vai mais gostar de MMA, porque teve um caso ali do Cerrone, que nesse intervalo do segundo round, ele foi pro corner dele e ele meio que assoou o nariz, e na hora o olho dele inchou de uma tal maneira, foi bizarro assim, e você via o desespero dele, porque imagina, do nada seu olho fecha. E eu até vi hoje no Instagram lá da CAB MMA, né, da Comissão Atlética Brasileira de MMA, que eles fizeram um post sobre isso aí, que essa lesão é chamada efizema orbital, né, que é tipo pelo que eles explicam ali, é uma parte meio que entra um ar no olho, né, durante uma luta pode criar uma mini lesão, assim, cria um ar que ao mesmo tempo é capaz de você, como ele tava com o nariz quebrado ali, fissurado, sangrando, ele foi assoar, só que quando ele assoou, na verdade, esse sangue subiu pro olho, né? Foi bizarro. O Minotauro até comentou ali que o pessoal mais das antigas tem experiência que isso, você não pode assoar o nariz quando tá com o nariz quebrado, né? Você viu esse momento, ô Léo? Você tava jantando na hora e deu uma aflição? O que você achou?
Cara, impressionante que na hora eu tava jantando mesmo. Ó, Essa matou mesmo. Então, cara, essa lesão orbital, ela pode acontecer porque o osso, né, esse osso orbital que liga ali mais ou menos a questão do olho, né, com a maçã do rosto, ele tem um espaço ali. E como já tinha um inchaço considerável ali nessa região do rosto do Cerrone, né? E tinha a questão do nariz quebrado. Quando você assoa, você não só expele o ar, também tem entrada de ar. E nesse momento foi que, como tinha esse osso já um pouco também abaloado, né? Entrou ar e fez esse inchaço no rosto do Cerrone e fez com que se fechasse por completo a visão. E no momento em que acontece isso, é muito engraçado, porque ele não consegue abrir, ele tem uma questão que sai um pouco de sangue ali também, e já logo ele chama, se não me engano era o Dan Miragliotta, né? O Dan já chama também os médicos, e eles já chegam e já paralisam a luta, né? Que nem você estava falando, né? Se é alguém, né? estômago fraco. Iniciante no esporte, eu acho na verdade que é um momento interessante, né, de mostrar para um iniciante o que é o esporte, porque você está mostrando um evento ali, você tem nocaute, você tem lutas acirradas, você tem um momento de sangue, um momento de inchaço, só que você mostra que o esporte é ali nesse momento em que existem regras, que existe a preocupação com o atleta. O árbitro entrou, viu que o atleta estava com o olho fechado, não tinha condições e acabou a luta ali. E não foi uma luta sanguinária, assim, de jorrar sangue. Tinha bastante sangue, mas eu acho que não foi nada que impressionasse alguém. Então eu acho que foi um evento interessante para mostrar também essa faceta do esporte para um novo fã. Boa, da hora. Ô André, aproveitando que o nosso cowboy aqui, o Gabriel Sater, ele tá em turnê, né? Prefere ganhar dinheiro do que tá aqui com a gente falando besteira. Aproveitando que ele não tem a coluna dele do matchmaker, né? A gente pode falar dessas 3 lutas. O Tony Ferguson, o que você acha que sobrou pra ele aí, André? Eu acho que o caminho natural para ele, obviamente, seria a disputa de cinturão, mas os rumores são de que isso não deve acontecer no momento, né? A gente está vendo aí que pode ser que o Conor McGregor mais uma vez aí um vale cinturão e vai disputar novamente essa revanche aí, essa luta contra o Khabib, se o Khabib passar pelo Poirier, e pode ser que o Tony Ferguson fique esperando alguém para bailar. Ele veio com um papo aí de revanche com Donald Cerrone, isso e aquilo, mas eu acredito que não deve acontecer, e eu casaria ele contra o Justin Gaethje para a gente ter a pancadaria mais sinistra da história do MMA, porque 2 sanguinários, um frente ao outro, isso seria sensacional. Acho que é a luta que o mundo quer ver no momento. O próprio Gaethje já falou, já deu essa chamada no Ferguson no Twitter, né? Eu coloquei lá no Instagram do Nocautecast. O Ben Askren puxou essa ideia, né? Falou, pô, como ninguém tá falando dessa luta de Ferguson e Gaethje? Aí o Justin Gaethje foi lá e falou, putz, seria ótimo. Até marcou o Tony Ferguson lá tentando puxar uma luta dessa. E essa luta... O Gaethje que agora tá chamando até o Justin Bieber pra lutar. Esses dias ele já chamou, de tanto que ele tá querendo voltar a atuar aí no octógono, né? André e Léo, a gente tava falando desse pessoal que a gente pode ter convidado e tem o estômago fraco. Se fecha uma luta de Justin Gaethje e Ferguson, é o momento pra gente chamar de novo a pessoa falando, não, aquela luta foi meio sanguinolenta, mas vamos assistir essa aqui que é mais calminha, ó, Justin Gaethje e Tony Ferguson aqui, ó. Vamos assistir essa aqui vai ser só grappling, vai ser só jiu-jitsu só, né? Olha, se essa luta não tiver 25 minutos de alguma coisa, eu ficaria muito triste.
Já começa que não vai ter, porque não vai ser disputa de cinturão. Então eu já estou triste. Já é 15 minutos capaz, né? Tem chance de ser 15 minutos. Essa luta aí eu acho que é o seguinte, o treino aberto já devia deixar os dois se pegando. Entendeu? Eu assino embaixo aí, Léo. Se precisar fazer uma petição, eu tô assinando aí com você, cara. Vamos seguir então aqui, disputa dos títulos do peso mosca feminino. Também é uma menina aí, ela é bonitinha, loirinha, mas tem uma alma de demônio também. Shevchenko, que venceu, nocauteou a Jessica Ai no primeiro round. André G, não dava pra ser um pouco diferente disso, né? Se não fosse esse nocaute, seria um nocaute mais pro final do evento, dos rounds, ou seria uma finalização, mas não foi muito diferente do que a gente esperava, né? Não, de forma alguma, cara. A gente já sabia, né, das qualidades de cada uma, mas a gente sabia que a Jessica era basicamente uma boxer que utiliza muito volume, e a gente sabia que a Valentina é uma strike de nível mundial, que além de tudo tem ainda um jogo de chão, né, um judô de primeira, tem um jogo de quedas muito bom e um controle posicional melhor ainda, e foi o que ela mostrou aí para vencer a Jessica Ai, né? Ela precisou de uma esquiva para poder conseguir a queda no primeiro round, dominar ali por cima o tempo inteiro, e depois ela precisou de somente um setup ali de chute, né? Ela foi chutando a barriga da Jessica Ai, condicionando ela a baixar a guarda para depois dar o chute alto derradeiro, que colocou a Jessica Ai de braços abertos ali. Parecia até que é uma cena assim que realmente choca todo mundo que foi pego desprevenido. Eu fiquei ali com o coração na boca com aquela cena. Aquele amigo que tava com o estômago fraco, voltou da luta do Cerrone ali, né? Falou, não, tudo bem, vai. Agora é as meninas, vai ser mais tranquilo. Aí vê a Jessica Ai, né, fazendo uma cruz, né? Praticamente. Nossa. Foi pesado. A menina foi crucificada ali. Foi. E o André, e o que você acha pra Jessica Ai? Jessica Ai não, pra Shevchenko. A gente não tem muito o que ver nessa categoria. Tem algumas meninas ainda chegando, mas a gente provavelmente ela vai ficar um bom tempo ainda reinando nisso, né? O que você acha que ela pode ter daqui pra frente? Ô, Davi, eu realmente acho assim que não tem muitas coisas assim, não tem muitos desafios dentro dessa categoria, pelo menos no curto prazo, né? A gente vai ter aí provavelmente a Caitlin Chukagian, e depois eu não sei quem vai conseguir chegar aí perto, talvez a... E, poxa, agora eu me esqueci o nome dela. Alice Carmouche, número 3. Isso, Alice Carmouche, né? Fez a primeira luta da história do UFC, a primeira luta feminina. Talvez a Alice Carmouche, mas acho que nenhuma delas vai trazer muitos problemas. E eu gostaria de chamar um cara aqui que eu tenho certeza que ele está super animado para falar de luta feminina. Léo Orsano, diz aí, meu caro, o que você tem a dizer aí sobre o futuro da nossa campeã? Boa noite, rapaziada. Boa noite, mestre. O mestre chega na hora da cereja, né, mestre? Tamo aí. Esses dias a gente só consegue chegar no finalzinho, né? Você assistiu a luta da Shevchenko, mestre? A luta da Shevchenko assisti sim. Shevchenko, ela é um alienígena nessa categoria, né? Ela não tem adversária para ela nessa categoria, não. Não consigo ver no curto prazo, né? Uma lutadora para vencê-la, não. Foi um nocaute sensacional. Fazia tempo que eu não me empolgava com a luta feminina, como me empolguei como essa. Boa, mestre. A gente analisou bastante já essa luta. Vamos agora para a luta principal, então. Aproveitando que você tá aí, mestre. Henry Cejudo nocauteou Marlon Moraes. Uma luta que surpreendeu a gente. Eu, particularmente, o primeiro round ali, os primeiros minutos de luta, eu falei, meu, coitado do Cejudo, não tá achando nada. O Marlon muito rápido. O Cejudo tentava entrar no infight ali, o Marlon era muito rápido, ele respondia no contragolpe com uns 3 ou 4 combinações ali.
E meio que a luta foi virando, né, mestre? Como que você enxerga essa derrota do Marlon e a vitória do Cerrudo também, que agora se tornou mais um Champ aí, tendo 2 cinturões simultaneamente no UFC? Na verdade, o Cerrudo, ele simplesmente manteve a tônica, né? De quem tá subindo tem destronado o campeão da categoria de cima, né? E ele me surpreendeu demais, porque o primeiro round o Marlon fez um jogo muito, muito, muito certinho para bater o Cerrudo ali no chute baixo, minando a base do Cerrudo. Mas se vocês observarem, o que me surpreendia é que o Cerrudo ele trocava a base quando ele sentia uma lambada daquela na perna, que dói pra caramba. Ele trocava a base justamente para não ficar com a base completamente minada. Então, assim, no primeiro round eu falei assim, pensei comigo, o Marlon, se manter essa luta, conseguir manter até o fim, ele vai levar com certa facilidade. Aí foi chegando o segundo round, quando eu comecei a ver, quando o Cerrudo começou a achar a distância, e uma coisa que me impressionou muito foi a falta de gás, de manter o mesmo jogo, né, e aceitar os cortes de ângulo do Cerrudo. Aí a coisa começou a me preocupar. E aí deu no que deu, né? Cerrudo mostrando que é um fora de série, entendeu? É um camarada muito, que a gente deve muito respeito a ele, né? E fiquei muito triste pelo Marlon. O Marlon merecia essa vitória, mas não foi dessa vez. Pois é. E, Léo, o Albarracin, né? O Eric Albarracin, que é o técnico do Cerrudo, da Pitbull Brothers, né? Que ele treina wrestling da rapaziada lá. Ele até mostrou uma foto do pé, se eu não me engano é o pé esquerdo do Cerrudo, que é o pé de trás, né? De quem é. Não, acho que foi o pé direito. Isso. Foi o pé direito, né? Isso, pé direito. E é o pé de trás de quem tem postura destra, né? E engraçado que o Marlon tava tentando minar ali com aqueles chutes baixos. E como o Orçano falou aí, era uma coisa que logo ia dar em vitória pro Marlon, né? E meio que o Orçano falou também desse negócio do gás, que eu também concordo do Marlon, mas teve um direto ali, que foi que é onde começou o fim pro Marlon, né? Ele levou um direto que ele deu uma atordoada monstra, assim, que dali pra frente parecia que ele tava completamente no automático também, né? Ele aceitou muita joelhada no clinch do Muay Thai ali, né? E ele que é oriundo do Muay Thai, né? Você concorda? Você chegou a ver esse golpe entrar e você acha que foi isso? Mas... hoje eu tava lendo umas declarações justamente do Marlon e conhece, igual o Orçano tava comentando, que ele errou quando ele parou de fazer a estratégia do primeiro round. Ele falou que quando esse golpe, esse direto entrou e ele sentiu, a partir daquele momento ele quis lutar com o Cerrudo na curta distância, e ali ele perdeu. Ele falou que ele saiu da estratégia traçada pela equipe e foi lutar com o Cerrudo dentro do jogo que o Cerrudo queria, e naquele momento ele perdeu. Então, quando eu estava assistindo a luta, o primeiro round foi maravilhoso do Marlon. Ele fez uma estratégia muito bem feita, magoou as duas pernas do Cerrudo. Quando o Cerrudo entrava no raio de ação, ele retalhava com 4, 5 golpes de contragolpe. Estava muito bem. Até mais ou menos ali os 3 minutos do segundo round, que foi quando entrou esse direto e o Marlon desistiu da estratégia. E ali o Cerrudo começou a se mostrar um trocador, um gênio, fez com que o Marlon entrasse no jogo dele e acabasse vencendo essa luta de uma forma muito eficiente. Olha só, inclusive, teve uma esquiva do Marlon que foi sensacional. O Cerrudo entrou para pegar ele esquivou e o Cerrudo não achou nada ali. Isso foi no segundo round ainda, né? E assim, uma observação rapidinho antes do André G entrar, uma observação que eu tenho para fazer é, por exemplo, o striker, quando ele é muito técnico, como o Marlon ele não pode se dar o luxo de se permitir entrar no jogo
do adversário. Por quê? Um grande exemplo é Conor McGregor versus Nate Diaz 2. Quando o Conor viu que não iria nocautear o Nate, o que ele fez? Imediatamente ele mudou a estratégia. Ele começou a simplesmente só magoar o Nate. Então, se você observar, é preciso ter esse tipo de entendimento. É manter a estratégia e seguir a risca, né? Sabe o que eu acho, mestre, também? Até pedi a opinião do André G. Como eu falei, o Marlon, ele recebeu muitas joelhadas do Muay Thai ali. E ele é um cara versado no Muay Thai. Mas eu acho que aquele golpe deixou ele meio que numa situação, né, no automático. No entanto, que em um dos rounds, o Mark Henry lá, que é o técnico dele, acho que foi o Mark Henry que chegou pro Marlon e ficava assim: lembre da sua mãe. Eu não lembro o que ele falava. Ele falava alguma coisa da família do Marlon. Então, assim, ele não usou aquele momento para passar instruções pro Marlon, porque parecia que o Marlon não tava ouvindo ali, sabe? Tava meio semi-nocauteado. Você acha que rolou um pouco disso, André? Porque, assim, o Marlon que parece que deixou a luta acontecer e só foi caminhando pro fim mesmo, né? Com certeza. O Marlon, ele dominou praticamente os primeiros 8 minutos até o que você falou, que foi um gancho de direita que pegou em cheio. E esse gancho ele foi seguido de 5 golpes que todos eles pegaram com muita potência e entraram limpos no rosto do Marlon em questão de 20 segundos. Esses 20 segundos determinaram a tônica da luta até o final, porque o Marlon ele não conseguiu mais se defender de maneira inteligente, ele não conseguiu manter a mesma movimentação, ele não conseguiu voltar para a distância dele, ele ficou completamente preso ali na estratégia traçada pelo Henry Cejudo, que foi a de usar o pocket para poder magoar e dar contornos finais para a luta, né? Assim que esse golpe entrou, que essa sequência de golpes entrou, ele se perdeu, não conseguiu mais achar estratégia e ele foi dominado até na área que é onde ele domina mais, que seria ali no Muay Thai, né? Ele acabou tomando aquelas joelhadas no Muay Thai, eu nunca vi em lutas anteriores dele ele se perder tanto assim no Thai Clinch. Ele não conseguia nem fazer a defesa do Thai Clinch, né? Ele tomava ali 3, 4, 5 joelhadas em sequência e é uma coisa que assustou bastante. Concordo com você e acho inclusive que na volta dele do terceiro round ele estava completamente aéreo. Ele entrava em alguns momentos, algumas pancadarias na troca franca ali na curta distância, que não é tanto característica dele, né? Ele estava tomando sequências de golpes ali, buscando chute alto a meio metro de distância do adversário. Eu estou contigo, acho que ele se perdeu completamente a partir daqueles golpes. Ô mestre, e o que você acha aí daí pra frente pro Cejudo? O que sobra pro Cejudo? O que sobra não, né? O que ele pode agora abocanhar nessa situação que ele tá? Então, a gente vai precisar ver se ele vai conseguir defender as duas cintas, né? Saber o que ele vai fazer agora. Para mim, nessa categoria, ele não vai manter a cinta por muito tempo, nessa categoria do Marlon, né? Tem um Sterling chegando aí agora, né? Tem eu não sei nem pronunciar o nome do camarada, Sandhagen, como é que é? Sandhagen. Sandhagen, né? Então é mais um aí vindo aí. Então acredito que nessa categoria não tem muita vida para ele não. O melhor seria ele voltar para a categoria dele e abandonar esse cinturão aí, se quiser manter esse legado dele aí. E o convidado do Nocautecast de hoje é o primeiro finalista o Grand Prix que tá rolando do Bellator aí do meio médio, Douglas Definam Lima. Douglas, em primeiro lugar, queria agradecer a participação aqui no Nocautecast e queria saber de você, que você falasse um pouco da sua história, como você se iniciou nas artes marciais e o que representa para você lutar no Bellator. Pois eu comecei a treinar, né, com meus 13 anos. Eu
Morava em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Mudei para os Estados Unidos quando eu tinha 11. Sempre gostava muito, né, de luta, artes marciais, gostava muito de filme, né, Van Damme, Bruce Lee. Aí desde pequeno mesmo, de infância, assistindo os filmes, eu sempre queria fazer algo parecido, né. Nunca tive a oportunidade de treinar no Brasil, né, eu gostava muito de capoeira, mas nunca deu certo de eu entrar em alguma classe. Treinava na rua com meus primos, molecada, né. Aí quando nós mudamos para os Estados Unidos, um amigo meu me apresentou, né, um cara, e nós foi na academia, nós foi treinar jiu-jitsu lá. Poxa, amei. Desde o primeiro dia que eu treinei, eu sabia que era aquilo que eu ia fazer pra minha vida, né? Eu queria, tipo, isso ia ser minha carreira, né? Isso que eu sempre pensei desde o primeiro dia de treino. Fui pegando, né, ficando bom, gostava muito, treinava muito. Aí tinha 17 anos, eu fiz minha primeira luta. Depois de 3 anos de treino, né, desde os 14 até os 17 eu fiz minha primeira luta. Aí dali em frente acabou, foi aquilo mesmo, né. Ganhei, hoje em dia eu luto pelo Bellator, né, que é das organizações mais grandes do mundo, né, tá assim atrás do UFC, em termos de nome, né, mas de nível de lutadores e lutas é a mesma coisa. Um evento muito grande, muito importante. Já fui campeão lá e estamos lutando agora, né, para essa final, para me pegar o cinturão de volta em setembro. E significa muito para mim, né? Tipo, tá ali nos maiores plateias do mundo, né? Tá ali representando nosso país, representando nós brasileiros. Então, para mim é muito importante, cara. Muito importante dar show, né? Trazer um estilo de luta que o pessoal gosta. E não vejo a hora de lutar de novo e pegar esse cinturão de novo e levar o nome da gente cada vez mais pra cima, ó. Fala, Douglas, tudo bem? Aqui é o André. Cara, eu quero primeiramente te parabenizar pela carreira. Você é um cara que já conquistou muita coisa, um cara que conquistou aí títulos, conquistou o respeito, a admiração dos fãs. E, cara, eu te acompanho aí há bastante tempo, desde aquele primeiro GP, quando você estava chegando lá no Bellator. Daí pra frente eu te vi conquistar cinturão, te vi perder cinturão, e agora eu tô te vendo lá na beira de conquistar outro GP. E eu gostaria de saber, cara, com uma carreira assim tão extensa, né? Você que começou lá em 2006, já são 13 anos de carreira. Eu gostaria de saber de você, quais foram os momentos mais marcantes da sua carreira? Quais são aquelas memórias que quando você decidir terminar, pendurar e deixar ali as suas luvas no centro do cage, quais são os momentos que você vai levar com mais carinho aí até o final da sua vida? Abraço. Fala, André, beleza? Primeiramente, obrigado aí pelo o apoio sempre. Né, igual você falou, a gente tem 13 anos já, né? Estamos nessa luta aí tem um tempinho. E, rapaz, pra mim os momentos mais marcantes é toda vitória, cara. Toda vitória, porque, cara, a gente passa por muitos, né? Por muita coisa no treino, treinando por uma luta. A gente sofre lesões, luta lesionado, corta peso. Poxa, eu corto 15 quilos para lutar, 15, 16, corto muito peso. Isso é muito difícil, né? Muita coisa que envolve ali atrás, que ninguém vê. Então, só de passar por um treino, por um camp inteirinho para uma luta, já é uma vitória, né? Chegar ainda quando você ganha a luta, rapaz, é igual um peso, né? Tinha um peso mesmo que fica nos seus ombros que cai. Então, pra mim, seja qual for a luta, é a vitória que interessa, levantar a mão ali no final, né? Porque, poxa, é um esporte, quando você entra lá dentro, é um esporte meio que individual, né? Só você e o cara. Tipo, você treina, claro, tem seus treinadores e tudo, mas lá dentro é só você. Então, só de entrar ali, enfrentar um cara que treinou pra te matar ali, praticamente, você vai e vence ele. Então, isso pra mim é muito importante. Claro que eu sou muito feliz com os títulos, né, que eu conquistei. Temos muitas vitórias importantes e, poxa, eu fico muito feliz com isso. Mas toda vitória tem aquele mesmo sentimento, sabe? Não interessa o que está em jogo, cinturão, não. O negócio é a vitória. E vamos aí, né? Estamos lutando, vamos atrás desse próximo aí que vai ser em setembro.
tô treinando duro já, né? Vou descobrir semana que vem quem que vai ser o oponente e vamos preparar para dar o nosso melhor lá em cima mais uma vez, representar ali nosso país. Olá, Douglas Lima, aqui é o Gabriel Sater, fã do seu trabalho, fã do seu estilo de luta. Parabéns pela sua carreira primorosa e vitoriosa e sempre na torcida por você, não perca uma de suas lutas, viu? Enfim, queria muito saber quais foram suas 3 lutas mais difíceis da sua carreira. Fala, Gabriel, beleza? Obrigado mesmo aí por sempre seguir a gente. As 3 lutas mais difíceis. Primeiro lugar, pra mim, foi o Koreshkov. Eu já lutei com ele 3 vezes, né? Eu ganhei 2, perdi a primeira. E, poxa, é um dos caras mais duros que eu lutei, com certeza, né? Cara que é bom em pé, bom de wrestling, é muito forte. E, poxa, nós tem ali quase mais de meia hora, né, de luta ali dentro. Nós temos 40 minutos ali que nós já compartilhou ali dentro daquele cage. Então, com certeza, em primeiro lugar vai ser ele, um cara que eu respeito muito, né? Então, o Koreshkov vai ser o primeiro. Segundo foi o Rory, né, que eu perdi o cinturão lá, que eu tô coçando para uma revanche com ele. Eu acho que ele tem muito coração, um cara que tem mais coração. Eu já lutei a ele, porque machuquei muito aquele chute, ele tava com muita dor ali, tipo 4 rounds, tipo machucando mesmo, e mesmo assim ele voltou no quinto ainda, conseguiu me derrubar, segurou ali e no final ganhou a luta. Então um cara que tem muito coração, que eu aprendi muito, perdendo pra ele eu aprendi muito mesmo, tipo ao extremo nesse negócio de coração. O cara tem que lutar mesmo, tem que ser guerreiro, e ele é um cara que define isso pra mim. E terceiro, eu acho que uma luta difícil foi o Ben Askren, né? Quando eu lutei com ele, faz uns 6, 7 anos. Perdi também essa. Poxa, me derrubou ali. Todo round ele me derrubou, conseguiu me segurar ali por 5 rounds. Um cara que eu não dava nada, né? Você vê o corpo dele, eu já vi ele fazendo uns treininhos pelos vídeos. Caramba, eu falei, fiquei pensando antes, né? Esse cara não vai aguentar não é possível. Foi quando ele me triscou e me jogou pro chão a primeira vez, eu fiquei sabendo, não, o negócio não é isso não, o cara é bom mesmo. Então essas 3 foi os 3 caras mais duros que eu acho, Koreshkov, o Rory e o Ben Askren. Douglas, uma pergunta aqui do pessoal lá do Instagram do Sexto Round, o Bernardo Bet, ele perguntou aqui se caso você conquiste a cinturão dos meio médios, se você tem intenção de tentar o cinturão dos médios, o cinturão da categoria de cima. Fala, Berbado, beleza? Rapaz, com certeza, eu tô falando muito isso aqui com meus treinadores, já até mencionei isso com o Bellator. Claro que eu não posso olhar, né, na frente, com certeza o meu foco agora é esse cinturão, né? Que vai ser, eu acho que vai ser em setembro a luta. E a gente conseguimos a vitória, né? Deus quiser. Com certeza o meu próximo passo vai ser o de cima. Vamos ver o que vai dar, mas é isso que eu tô pensando mesmo, tô pensando muito isso. Sei que tem muitos caras que já tentou fazer isso, mas essa categoria de cima sempre esteve na minha mente. Eu corto muito peso, né, para bater 7-7, então sempre pensei que o 8-4 vai ser o futuro, né, mas nunca subi. Eu fiz um GP, falar a verdade, 84 kg, antes de entrar no Bellator, né, eu venci as 3 lutas, ganhei meu primeiro GP ali, de 84 kg. E tô pensando muito, cara, muito em subir. Então, primeiramente, quero ganhar esse cinturão aí de 7-7 de novo, dando tudo certo. Com certeza, o próximo passo vai ser subir e lutar pro de cima. Outra pergunta aqui da rapaziada lá do Instagram. Eu selecionei 2 perguntas que são bem parecidas, dá pra responder de uma vez só. E quem perguntou foi o Maestro Maia e também o nosso brother lá, o Felipe Santana. E eles querem saber se você pretende ir pro UFC. Rapaz, essa pergunta é uma pergunta que muita gente me faz ela, né? Desde muito tempo atrás, sempre todo mundo pergunta se eu gostaria de lutar no UFC e tudo, mas eu não sei, cara. Se a oportunidade surgir, com certeza, né? Mas eu tenho um contrato com o Bellator, eles vêm cuidando muito bem de mim esses últimos anos, né? Mas vamos ver, cara. Eu acho que eu tenho mais 2 lutas no Bellator nesse meu contrato. Aí, quem sabe, né, o que vai acontecer. Eu nunca vou falar que eu não quero lutar lá, que eu gostaria mesmo de testar aqueles caras lá, porque
Por causa do nome, né? O UFC tem muito nome, então o povo pensa que os melhores lutadores estão ali, que pra mim não é a verdade. Bellator também tem muito lutador de nível que vai palheira lá com os caras do UFC. Não só Bellator, né? Mas o One UFC, tem muitos eventos aí fora do UFC que tem muito lutador duro. Que o nível de luta, assim, pra mim é a mesma coisa, mas só pra provar isso mesmo, isso que eu queria um dia. Tipo, pra falar mesmo que, poxa, não é só o UFC que tem lutador de nível. Né? Mas eu não sei, cara, eu não sei, no fim do dia eu quero é lutar. E Bellator vem cuidando da gente aí, né? Eu tenho nada a reclamar, tudo a agradecer, mas só por esse fato de gente pensar que é só o UFC que tem lutador de nível. Eu queria um dia, mas, né, quem sabe. Boa noite ao nosso ilustre Douglas Lima. Primeiramente quero te parabenizar pela carreira brilhante. E Douglas, minha pergunta é sobre essa última luta contra o Page. Se criou uma aura em cima do Page, uma aura de invencível, imbatível, mas eu e outros colegas sempre têm falado que o cartel dele foi construído a dedo, colocando lutadores não ranqueados, lutadores que você via que nitidamente era só para construir o cartel, lutadores que o jogo casava para o Page. Como foi lidar com todo esse hype que construíram em cima do Page? Como foi lidar com toda essa pressão, né? Porque era um lutador da aura, aquela aura, né? E como é lidar com o lutador Page dentro da luta ali, com a questão da provocação, a questão da marra que ele apresenta muito ali ali, quando ele está lutando, ele menospreza seus adversários. Como foi lidar com tudo isso? E se eu não me engano, e eu assisti 3 vezes a luta tua com ele, parece que um golpe ele entrou no segundo round e você deu uma sentida, recuou, mas felizmente você conseguiu acertar um chute baixo nele ali, e aí quando ele foi se levantar, a mão já entrou. Então assim, foi maravilhoso, viu, Douglas? Foi lindo demais ver aquele marrento caindo daquele jeito todo torto e tu não indo lá conferir o serviço. Então assim, como foi lidar com essa luta em especial? Um grande abraço. Opa, fala Sano, beleza? Rapaz, foi da hora, né? Foi legal. O Page tem aquele estilo dele que né, muita gente gosta, muita gente odeia. Igual você falou, ele às vezes desrespeita, né, os oponentes ali dentro. Mas comigo ele nunca fez isso, sabe? Desde quando eu conheci ele, eu acho que quando eu lutei com o Paul dele lá na Inglaterra. Foi o dia que ele lutou com o Cyborg lá. Acho que foi aquele dia que eu conheci ele sempre me tratou muito bem, me tratou com muito respeito, nunca falou nada demais. Até, né, nos preparativos para a luta aí, nas entrevistas e tudo, ele sempre mostrou muito respeito por mim, né? E poxa, para mim foi apenas outra luta, né? Eu sei que ele tem umas vitórias emocionantes, tem uns nocautes sinistros, né? E poxa, pra mim ele era só outro cara. E eu sou um cara calmo, tipo os caras que ficam fazendo gracinha ali na luta. Eu não vou ficar bravo, perder meu controle na hora ali e fazer algo estúpido, né? Pra mim foi manter o foco mesmo. Ele podia dançar, rebolar, fazer o que ele quisesse ali, que eu tava focado era nele e achar aquele golpe, né? E tipo, o game plan, né, pra essa luta com certeza foi o chute baixo, né, que é uma arma que eu uso muito e pra quebrar essa velocidade nele, que realmente ele é um cara rápido, cara. Ele me acertou uns golpes ali que eu nem vi, falar a verdade. Me deu aquela baqueada ali no segundo round. Foi dali que começou tudo, porque quando ele acertou, ele viu que ele me machucou. Aí ele começou a brincar mais, né? Botou a mão no joelho, tipo, deu aqueles pulos, aquelas joelhadas dele. E foi ali que eu sabia que tava chegando a hora, porque quando ele sentiu confiante mesmo, eu recuperei rápido, né? Graças a Deus o murro entrou ali, mas eu recuperei rápido. Eu acho que ele pensou que eu tava machucado ainda e começou a meio que fazer as graças, né? Foi ali que eu vi que o chute entrou, já foi conectando e demos o confere ali e conseguimos a vitória.
Bom demais, vitória muito importante, né? Acabar com essa marra um pouquinho, vamos ver. Mas é isso aí, conseguimos agora focar nesse cinturão. Foi só outra luta, eu já lutei com muito cara duro e, poxa, ele sendo invencível ou não, eu sabia que eu ia ganhar, que eu ia vencer, sabia que era um cara que eu conseguiria vencer. Sair sem lesão nenhuma e agora focar no próximo. Vamos que vamos. Valeu! É isso aí, Douglas Lima. Muito obrigado, cara, por aceitar aqui nosso convite no Nocautecast, por responder nossas perguntas. E queria desejar pra você também boa sorte aí nessa final desse GP do Bellator. Independente de quem seja seu adversário, que vai ser resolvido agora nesse final de semana, eu sei que você tem todas as armas suficientes aí pra resolver com qualquer um dos dois que seja. Beleza? Um abraço. Valeu, fera! Mas valeu demais pelo apoio. Manda um abraço na galera toda aí. E vamos que vamos, né? Atrás desse cinturão aí. Temos muita coisa pra fazer ainda. Abração, fera. Com Deus. E queria agradecer a presença de todos. Mestre Orsano, muito obrigado, meu amigo. Chegou no finalzinho aí, mas adicionou muito pra gente aí. Eu que agradeço. Agradeço ao Léo Paz. O meu xará aí já tinha uns dias que não aparecia aí, hein, rapaz? A gente se desencontrou aí quase 3 meses, pô, já não dava certo? O que é isso? Mestre, esses caras quer saber de estudar, mestre, não quer saber de ficar falando besteira aqui, quer garantir o futuro. Pois é, não, aí tá fora da nossa visão aqui. Nossa visão é conversar borracha aqui o tempo inteiro. É isso aí, muito obrigado, mestre. Um abração pra todos aí, tudo de bom. Boa, mestre, isso aí. Léo Paz, espero que vocês... Agora não vai ter muita desculpa, você tá entregando o trabalho aí do semestre, semana que vem é nós de novo, né? Opa da Visão, um abraço pra você, pro Orsano, pro André, pra galera que nos escuta, né? Pois é, cara, tipo, esse final de semestre pra estudante e trabalhador, sabe como é que é, né? Nem minha mulher me via. Então, já sabe, mas agora já estamos em férias. E aí vamos pegar um período aí de início de semestre de novo, tudo tranquilo. Então vamos pegar firme aí nos eventos e falar umas bobagens. E, cara, eu sinto falta de falar aqui com a galera, de trocar essa resenha, né? Faz falta mesmo, mas tava difícil de bater as agendas aí. Porque o Davi é um cara muito ocupado, entendeu? Ele é um cara que tem agenda própria. Fica difícil de bater a agenda com ele. Sei. Minha agenda é assim, se eu não ficar doente, eu fico mal, dor de cabeça. Ultimamente a minha agenda só tá pegando assim. Essa agenda aí tá complicada, Davi. E André, aproveitar você que é o último aí, eu separei você pro final, porque a gente podia fazer aquela resenha, você podia deixar pra gente aí os eventos do final de semana, que basicamente Bellator, né, André? Eventos do final de semana. É isso aí, cara. Eu vou aqui agradecendo aos dois Léos, o Orsano, o Léo Paz. Agradecer aí você também, Davi, pelo papo. Pudemos falar bastante desse UFC que foi muito legal. E agora eu vou deixar aí o recado pra rapaziada. Esses eventos aí, né? Toda semana eu falo dos eventos do final de semana. Dessa vez eu vou falar do único evento que vale a pena assistir nesse final de semana, que é o Bellator 222. Tem aí como luta principal o Rory MacDonald defendendo seu cinturão contra o Neyman Gracie nessa que é uma semifinal do GP do peso meio médio lá do Bellator. O vencedor leva o cinturão e já fica aí de encontro marcado com o Douglas Lima para a final desse GP, né? Temos ainda aí o Lyoto Machida, vai fazer a sua segunda luta no evento, vai enfrentar o Chael Sonnen numa luta de um ex-lutador em atividade contra um cara que vem aí querendo mostrar que ainda tem alguma coisa para entregar, né? Temos aí ainda uma luta muito sem noção, que é o Dillon Danis, lutador que tem uma luta profissional e que tem como maior atrativo aí ser o amigo do Conor McGregor, vai fazer uma luta aí, a terceira luta mais forte da noite contra o Max Humphrey, e assim, tá à frente do Darren Caldwell, que defende o seu cinturão contra o Kyoji Horiguchi, uma decisão absurda do Bellator,
né, de colocar o Dillon Danis na frente, mas a gente ainda tem essa luta muito boa, uma revanche da luta que eles fizeram lá pelo Rising no ano passado. O Kyoji Horiguchi é um lutador super talentoso que a gente conhece, e o Darren Caldwell, apesar de perder, estava dominando a luta anterior. Temos ainda vários nomes bons: Rick Bandejas, Eduardo Dantas, João Archuleta, Aaron Pico. Então é um evento que vale a pena todo mundo ficar ligado, e pelo visto vai passar aí também o seu card preliminar lá na Fox Sports. Todo mundo aí ligado no final de semana no Bellator 222. Abraço, rapaziada, e até a próxima.